A paz do Senhor. Eu estou aqui para falar para vocês esta noite. Ainda mais depois de receber alguns banquetes, como nós temos recebido, né? Nós temos nos fartado da palavra que o nosso pastor tem trazido até nós, né? Todo culto é um banquete que o Senhor nos dá. E eu sei que todos aqui, não só eu, saem para casa assim, cheios, né? Com os seus vasilhames cheios daquilo que o Senhor tem passado para nós através da vida do pastor. E, amados, a palavra de Deus diz assim que é para nós dar honra a quem tem honra. E eu gostaria de estar honrando a vida do pastor e da Márcia, ela deve estar lá atrás, mas deve estar me ouvindo. Que eu tenho, assim, olhado para eles e me inspirado muito. Amados, depois de um tempo que que o pastor Geraldo e a pastora Berna estiveram aqui, nos levaram a Laranjeiras, que eu conheci o pessoal de Laranjeiras, o pastor Cezinha, a esposa dele, e eu vi assim, sabe, uma paixão tão grande na vida dele, sabe, que eu vinha de lá falando, Senhor, eu quero essa paixão para mim. E vocês mesmos podem observar como a minha vida foi mudando, eu fui me transformando, dia após dia, porque, amados, eu vim de algo assim que era religiosidade. Sabe, algo que me prendia, eu estava numa casca. E aquilo não me liberava, eu achava que só vir na igreja estava bom, estar aqui nos cultos. Eu achava que só isso, que era só isso. E sabe, eu olhando assim para a vida deles, e vendo a vida do pastor e da Márcia, com que paixão que eles amam essa igreja. Com que paixão que ele está aqui no altar, e ele tem ciúme desse altar, e tem que ter mesmo. Sabe, vocês são como a menina dos olhos do Senhor. E é como um filho. Você não vai deixar teu filho na mão de qualquer um. Você não vai entregar teu filho para qualquer um cuidar. Então, é com muito temor mesmo no meu coração. E honrando a vida do pastor e da Márcia, que eu gostaria muito. E eu sei que muitos aqui também têm se espelhado nessa paixão, neste amor. Sabe, por isso que esse amor, porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, tudo crê. E quando há amor, há milhões de vidas. Se não tiver amor, amado, de nada vai adiantar. E, amados, hoje, o pastor ontem que me desafiou, e eu, como boa obediente que eu sou, eu aceitei o desafio dele. Falei, Senhor, ainda pedi para ele, pastor, o senhor quer que eu fale alguma palavra, ou eu posso ver a palavra que está no meu coração? Ele falou, a palavra que vem do coração do Senhor. Aí vai a luta aqui da irmãzinha, porque eu tenho estudado várias coisas. E lutando, falei, Senhor, o que eu falo? E hoje pela manhã, e daí, né, a morte do Alexandre me chamou muita atenção, né, e todos os assuntos que foram falados, e o que tem vindo, sabe, falando, que Deus tem falado à igreja, sabe, sobre a família, sobre honra. Isso, sabe, estava no meu coração. E esta semana mesmo, que eu fiz a abertura do culto, sabe, Deus me falava lá em Apocalipse 3:20, eu bato a porta, eis que estou à porta e bato. Sabe, aquela palavra estava no meu coração e falava comigo. Eu falava, Senhor, o que tu quer? Sabe, eu levantava de manhã aquela palavra, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. E ontem, quando o pastor me desafiou, eu falei, Senhor, é esta palavra, estou à porta e bato. Amados, nós estamos em dias de avivamento, de discipulado. Nós estamos em dias de ver as obras do Senhor acontecendo. Mas para isso nós temos que nos dispor. Nós temos que nos colocar no caminho e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E essa palavra, lá de Apocalipse 3:20, tocou muito meu coração, e hoje pela manhã eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E eu estava sentada na cozinha, todo mundo tinha saído, a Sofia estava dormindo, e eu lá no computador que tinha lá, tentando, falei, Senhor, me dá a direção do que tu queres que eu fale. E nisso entrou um beija-flor na minha cozinha. De vez em quando entra beija-flor lá em casa, na cozinha, e é difícil para eles saírem. E, amados, eu fiquei olhando aquele beija-flor, a Sofia acordou, e daí ela fica aflita, porque ela não gosta de ver bichinho sofrer.
e ele batia no teto, batia e não conseguia sair. Nós apagamos a luz e a Sofia falava, mãe, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu falei, filha, mas a mãe tem o que fazer aqui, porque ela queria que o beija-flor saísse para fora. E naquilo Deus começou a falar no meu coração, amados. Eu comecei a olhar aquele bichinho, e ele se debatia, batia a cabeça no teto, batia nas paredes, desesperado para sair. E eu, numa hora, cheguei e falei, Senhor, me ajuda a pegar esse bichinho para me pôr ele para fora. Não quero ver a agonia dele. E foi, amados, até que eu consegui. Tinha uma cestinha lá, eu peguei ele na cestinha, e antes de eu chegar na janela, ele já saiu voando. Amados, e ele estava a uns 5 palmos, um palmo assim da janela para sair. E não conseguia sair. Ele não conseguia achar a saída. Amados, e pensando na vida desse menino que faleceu, a gente começa a lembrar de pessoas que nós conhecemos, que estão por aí, igual esse passarinho. Presos, batendo a cabeça, se batendo contra as paredes. E não conseguem enxergar a saída. Às vezes a saída está pertinho deles, mas eles não conseguem enxergar. Porque falta aquele que vai ajudar. Ele sair, ele achar a saída, ele encontrar a saída. Amados, eu louvo a Deus pela vida do Nabuco, na vida desse menino. Eu creio que ele, assim dentro dele, tem uma alegria. Não foi em vão. Não foi em vão. Jesus deve estar lá falando, não foi em vão a minha morte. Não foi em vão aquilo que eu fiz lá na cruz do Calvário, por aquela vida. E por muitas outras, amados. Que ontem, quando o pastor pediu para nós lembrarmos de pessoas que já passaram por aqui e hoje não estão, eu mandei mensagem para algumas delas, umas me responderam. E você fica pensando nessas vidas enjauladas, amados, se debatendo, não consegue encontrar saída. Eu, ouvindo uma mensagem da pastora Andrea Huber, esposa do Abe Huber, é uma história fictícia. E ela contou essa história e eu peguei essa história e falei, vou passar para o povo. Mas antes de nós entrarmos nessa história, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Amado, pense naquela pessoa que você ama. Talvez não seja uma pessoa que não seja da sua família, não seja uma pessoa de sangue. Sabe, mas aquela pessoa que você ama e que está enjaulada, amado. Está se debatendo. E muitas vezes, amada, ela conhece essa palavra. Ela conhece esse Jesus. Mas ela está se sentindo envergonhada. Está se sentindo constrangida. Ela está precisando de alguém que leve ela até a saída e mostre para ela um mundo novo. A liberdade que nós só podemos encontrar em Cristo. Paizinho, com esse temor e tremor no meu coração, ó Pai, que eu me achego a Ti nesta noite. Pai, que eu não venha atrapalhar o mover do Teu Espírito Santo, que já está aqui, já está se movendo no meio da Tua igreja, Senhor. Paizinho, usa-me da maneira que Tu queres, Pai. Eis aqui a Tua palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração e encontre um terreno fértil. Em nome de Jesus. Amém? Amados, a história é assim. Havia uma ilha no meio de um oceano e muitas pessoas moravam ali. Mas não sabiam como deixar aquele lugar. Faziam discursos filosóficos sobre o que teria além da ilha. Alguns davam discurso de como vieram parar naquele lugar. Outros diziam terem sido formados pelos próprios elementos da ilha. Diziam terem sido frutos de uma catástrofe. Discutiam o propósito da vida. Inquietavam em discutir os propósitos da vida. Se resumiam só naquele lugar a vida deles. Casavam, tinham filhos, trabalhavam, mas temiam que um vulcão naquela ilha pudesse explodir. Mas um dia, alguém andando pela ilha encontrou uma garrafa brilhando com um bilhete que dizia: ajuda está chegando.
Mas a pessoa que leu esse bilhete achou aquilo estranho e pensou: será que alguém fora desta ilha? Existe alguém fora desta ilha? Ela pensou. Passou alguns meses, anos, e mais algumas garrafas começaram a aparecer com bilhetes, dizendo: a ajuda está chegando. Estou mandando ajuda, aguardem. Começaram a pensar: estamos em perigo. Alguém além do mar acha que estamos em perigo. Seja quem for ele, ou ela, ou aquilo, parece que tem um plano para nos salvar. E outros falavam assim: deixa disso. Nós vamos viver a vida. Vamos aproveitar a curta vida que nós temos. Afinal, a vida é para ser vivida. Mas afinal, o que eles não sabiam é que todos estavam em perigo. Uma catástrofe chamada pecado havia prendido todos os moradores naquela ilha. E a qualquer momento, ela iria explodir. Só alguém de fora daquela ilha poderia mostrar o caminho para sair daquele lugar. Então, Deus enviou seus mensageiros por séculos, anunciando a mensagem: a ajuda está chegando. E um resgatador chamado Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele poderá te salvar. Ele poderá te resgatar. Amados, essa história me chamou muita atenção. Nós estamos nessa ilha. E nós somos esses mensageiros que fala aqui. Nós fomos enviados a anunciar este Jesus, que está vivo e que as pessoas estão desacreditadas. E hoje, amados, você tem a oportunidade de ser esse mensageiro da paz, desta salvação, que só podemos encontrar em Jesus. Mas olha para a pessoa aí que está do seu lado. Diga para ela assim: você é o mensageiro. Amados, quando eu olho para a minha vida, e esses dias conversando com a comadre minha, nós falamos assim, sabe, Deus, Ele olha muito além da gente, porque eu não sei se nem eu me escolheria. Mas Deus, Ele é tão soberano que Ele olha além de nós e vê algo em nós que nós não conseguimos enxergar. Ele tira a pessoa lá do pó e transforma ela e leva ela a altares muito mais altos. E Deus tem colocado no coração também, no meu coração, quais têm sido suas prioridades. Abram lá suas Bíblias em Marcos 13. É uma sequência do estudo do pastor, amados. Não teve escapatória. Marcos 13, do versículo 29 ao 33. Quem achou, diga célula. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Amado, 29 no finalzinho lá diz assim: sabei que está próximo às portas. Sabei que está próximo às portas. Eis que estou à porta e bato. E lá no 37. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Amados, você tem vigiado. Algo que
hoje à tarde eu lá orando e pedindo orientação para o Senhor. E ouvindo uma ministração. E ela falou assim, Jesus está voltando. Você está preparado? Jesus está voltando. Você tem falado isso? Você tem esperado Jesus? Você tem falado para os teus filhos, Jesus está voltando? Você tem vivido de acordo que a tua vida possa dizer assim, Jesus, volte logo, Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Ou as suas prioridades, aquelas prioridades têm sido outras. Eu desafiei as minhas discípulas a colocar no papel 5 prioridades. Amados, porque nós como ser humano, nós esquecemos aquilo que é prioridade para nós. Eu desafiei elas a colocar no papel. Coloque aí o que é as suas prioridades. E vai olhando. De vez em quando pega esse papelzinho e dá uma olhada. Se você está cumprindo a sua prioridade. E lá em 2 Pedro 1,16, vocês não precisam abrir. Diz assim, de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando. E como estão as suas expectativas ao que está por vir? Naquilo que você tem priorizado? Aí se você prioriza algo que é do mundo, algo que é material e aquilo não acontece, como é que você fica? Como é que você se sente? Muitas vezes as nossas expectativas são grandes, em fechar algum grande negócio, arrumar um casamento, quitar dívidas. Nós temos grandes expectativas, novas realizações. Mas, amado, você está preparado para o inesperado? Igual aconteceu com esse menino? Está preparado, amado? Quando nós nos preparamos com o inesperado em nossa vida, nós temos que parar e ver onde está Jesus. Muitas vezes nós pensamos que Jesus só está conosco quando está tudo bem, né? Quando nós estamos em lugares bons, em casa boa. Como estamos numa situação econômica boa, com as contas pagas. Amados, e quando nós nos encontramos em situações difíceis, nas nossas batalhas, nas provações, nós muitas vezes duvidamos que Jesus está conosco. Amado, mas é nesse momento que Ele está ali, nos apoiando e nos ensinando a crescer. Muitas vezes, através daquele sofrimento, daquela luta. Nós temos que ter alvos, nós temos que ter prioridades, amados. Quando nós temos alvos, nós somos desafiados a buscar e cumprir esses alvos. Apresente ao Senhor, amado, o seu primeiro alvo. Eu tenho desafiado as meninas e falo para elas, quais tem sido o teu primeiro alvo? O meu primeiro alvo é buscar e conhecer mais a Deus. Ter mais intimidade com Ele. Buscar conhecer mais a Deus. E nós temos que, no nosso primeiro também, o tempo que nós passamos com o Senhor. Se nós quisermos conhecer mais e ter mais intimidade com o Senhor, nós temos que passar tempo. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer o manual que Ele nos deu. Na segunda-feira até brinquei com as meninas que quando nós estamos apaixonados, né, quando nós somos novos, que nós estamos namorando, você não passa um dia. Eu sei que os namorados aí são assim, né? Sem mandar uma mensagem, sem dar uma ligadinha, sem tirar um tempo e falar com a pessoa amada. Amados, para nós desenvolvermos isso, para nós conhecermos, nós temos que gastar tempo.
Amados, e muitas vezes nós acabamos buscando em outra pessoa aquilo que nós devíamos buscar em Deus. E muitas vezes nós viemos buscar, porque nós olhamos para as outras pessoas, aquelas que buscam, aquelas que têm buscado a santidade do Senhor. Aí a gente pensa assim, mas por que eu não sou igual àquela pessoa? Por que eu não tenho aquela qualidade que ela tem? Amados, foram anos de busca, anos de joelhos, anos de propósitos na presença do Senhor. Nada, amados, nós conquistamos sem esforço. Nada. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado com esforço. Lá em Mateus 11:12, diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Passar tempo, gastar tempo, amados, estudando, buscando agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Está lá em Eclesiastes 2:26. Agrada-te do Senhor. Não, o Senhor me agrada. Me agrada, daí eu vou te buscar. Ó Senhor, se o Senhor me dá aquilo que eu quero lá, eu vou te buscar. Aí eu vou estar mais na tua presença. Senhor, se eu ganhar aquela casa nova, aquele carro novo, aquele namorado que eu estou esperando. Mas tem que ser naquelas características, Senhor. Tem que ser daquele jeito. Amados, nós não sabemos que as nossas coisas aqui são passageiras. Nada daqui nós vamos levar para a eternidade. E muitas vezes nós ficamos desejando algo que não é para nós. Nós temos que desejar algo para a eternidade. Uma vida na eternidade. Amados, e é algo que vai ter a eternidade. Ou com o Senhor na glória, ou lá no inferno. Essa não vai ter escapatória. A eternidade vai existir. E Jesus está voltando, amados. Não vim aqui fazer um drama, tentar levar vocês à compreensão, mas é o Espírito Santo que está falando. Jesus está voltando, amados. Se Jesus voltar hoje, como é que está a sua vida? Se Jesus voltar daqui a pouco, tem um videozinho que está passando lá, que aparece o pastor pregando, e a igreja cheia, daqui um pouco dá um puff. Aí fica lá uma meia dúzia procurando, cadê? Cadê? Amados, o Senhor está voltando, Jesus está voltando. E tem muita gente vivendo hoje dentro da igreja, sabe, como se Jesus não fosse voltar. Vivendo para eu mesmo. Só para as coisas aqui terrenas. Nós temos que crucificar os nossos desejos, nosso eu. Amados, a nossa carne, se nós formos dar razão à nossa carne, nós não íamos levantar de manhã cedinho, né, Josiele? Trazer a nenê junto. Para vir aqui orar, escutar a presença do Senhor logo cedo. Amados, nós temos umas mulheres guerreiras nessa cidade. Nós temos se surpreendido com tanto de mulheres que têm vindo. Porque elas estão buscando a presença do Senhor na vida delas, na casa delas, no viver delas. Porque, amados, quando chegar lá na frente, no trono branco, quando Jesus voltar, você vai até poder dizer para Ele, Senhor, eu fiz isso, mas eu ajudei tanta gente. Mas eu conhecia a Tua palavra e eu falava, eu orava pelas pessoas. Não te conheço. Mas eu não te conheço. Porque a intenção sua, amado, não estava no teu coração. Eu peço todos os dias para o Senhor, Senhor, me traz humildade ao meu coração. Sabedoria. Aquele que não tem peça. E nós às vezes ficamos arrumando desculpa. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu não sei ministrar, eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Nós ficamos dando desculpa para Deus.
Amados, tudo é possível ao que crê. E aquele que busca, Deus dá sabedoria. É só nós nos dispormos. Falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me como eu sou. E Deus vai te capacitar, amado. E muitas vezes a nossa carne só quer sombra e água fresca. Quer ficar deitado, né? Não quer se humilhar. Quando eu escolho me humilhar, eu estou crucificando a minha carne, amados. Todos os dias nós temos que dizer não para o inferno. Nós temos que negar a nossa carne. Porque se nós fazermos a vontade da nossa carne, nós não fazemos a vontade do Senhor. Nós não fazemos a vontade daquilo que está aqui na palavra. Porque nós só queremos aquilo que nos eleva, que nos engrandece. E muitas vezes nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Amados, eu conheço muita gente que cresceu na igreja, que vive na igreja, só que nunca fez uma entrega para o Senhor, porque o pai era crente, a mãe era crente, ele é crentinho. É individual a salvação. Eu amo meu marido, mas a minha salvação é individual, a dele é individual. O que eu puder fazer por ele hoje, eu vou fazer. Amados, é individual a salvação. E ela veio para todos. Para todos. Não desanime diante das adversidades. Saiba que o Senhor Jesus está contigo. Assim como quando está a calmaria, quando está tudo bem, Ele está contigo. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Tiago 5:8. Sejam também pacientes. Você está salvo, amado? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Amado, aquele que é salvo, ele busca conhecer a Deus, ele ora, ele lê a Bíblia, ele se esforça para perdoar, ele se esforça pelas vidas, ele luta pela sua santidade. Amado, aquele que é salvo investe no reino. E quando vem as lutas, ele se lança aos pés do Senhor. Amados, no seminário, nós tivemos uma aula com um professor lá de grande nome, Gilson Pinho. E quando ele ia falar, a gente ficava assim, de boca aberta, porque o homem era uma enciclopédia ambulante. E na primeira ministração que ele nos deu, ele falou assim que a pessoa, para gravar alguma coisa, ela tem que ouvir 20 vezes. Mas tem alguns que são mais especiais, que Deus deu uma capacidade muito melhor. E não sei se vocês têm visto, estou sempre com o meu caderninho, porque quando eu anoto, eu lembro melhor das coisas que eu anoto. Cada um de nós tem uma fraqueza. Nós temos que saber onde que é a nossa. E lutar para melhorar. Eu tenho dificuldade em gravar as coisas, mas eu pego o meu caderno. Quando o pastor está ministrando, eu estou ali, anotando. Porque quando eu anoto, eu não esqueço. Aquilo grava na minha mente. E amado, não tem desculpa para o Senhor. Você está salvo, amado. Teu nome está lá escrito no livro da vida. Como que está a tua vida? Você tem buscado fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas pregações que o pastor tem ministrado? Ou você só ouve e sai daqui falando, ai, glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor, mas que ministração. Aí no outro dia você já está lá, desonrando o pai, desonrando a mãe, chutando o cachorro, brigando com o gato. Amados, Jesus está voltando. E como que está a tua vida, amado? Hoje à tarde eu chorei na presença do Senhor. Quando eu ouvi isso, Jesus está voltando. Eu nunca falei para minha filha, Jesus está voltando, filha. E hoje quando ela chegou da escola, eu falei, nós estávamos cantando um hino e ela ajuda eu a cantar, ela gosta também. Até pedi para o Oswaldo ver se acha esse hino, mas não sei se vai conseguir. Aí ela cantando comigo, daí eu falei assim, filha, você sabe que Jesus está voltando? Aí ela parou e ficou assim, eu falei, pois é, filha, esse Jesus que veio, já veio, morreu, está vivo, ele vai voltar.
Ele vai voltar para buscar os seus, aqueles que estão preparados, aqueles que estão buscando a face do Senhor verdadeiramente e não estão enganados, se deixando ser enganados, achando que está tudo bem, mas não está. Amado, o Espírito Santo, ele constrange o nosso coração. Ele bate com força. E ele nos chama a atenção, se volte para o Senhor. Fecha teus olhos, amado. Amados, o salvo, ele sabe que o céu existe, embora muitas vezes ele não tenha nem tido uma visão lá do céu, mas ele sabe que o céu existe. E ele não desiste. Ele não desiste. Amados, e assim como eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm buscado essa paixão por Jesus. Têm buscado fazer a vontade do Senhor. Têm olhado para as pessoas que nos inspiram. E falam assim, Senhor, põe essa paixão no meu coração. Eu não quero ser mais a mesma, não quero ser mais o mesmo.